Havia realmente uma grande dedicação. E esses homens e mulheres sabiam que nem tudo seria fácil. Mas sua consagração ao Senhor, sua visão e fé os elevaram a realizações muito acima dos limites humanos. E assim eles trabalharam, carregando sua fé para dentro dos lares do povo. Desse modo, pelo esforço pessoal dos dedicados crentes, o reavivamento no Brasil começou a se expandir quando mais obreiros também aceitaram o desafio, deixando de lado seus interesses mundanos para buscar um relacionamento mais perto de Deus. Esse muito conceituado oficial de alta patente do Exército Brasileiro tornou-se um líder e pregador cristão. O juiz Cavalcante passou a dedicar seu tempo debruçado sobre os assuntos legais para todo o trabalho no Brasil. Para cuidar dos pilares e armar uma tenda, precisa-se apenas de homens com a coragem de suas convicções e a determinação de usar um machado. O homem que vemos não é muito hábil no machado, mas o que lhe falta em experiência, ele compensa com o zelo e entusiasmo cristãos. Ele logo consegue colocar o reforço na tenda e em seguida está pronto para começar seu ministério. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Como testemunhas do Senhor Jesus, anunciamos nas tendas, nas igrejas da Cruzada Nacional. No desenvolvimento da Cruzada de Reavivamento no Brasil, o Senhor revela uma verdade que não podemos esquecer. E essa verdade é: Ele não dá preferência a uma só pessoa. Se Ele acende a chama no coração de um homem, Ele também o fará no coração de outros. Estes homens que começam a pregar em nome do Senhor, logo o farão de uma maneira que jamais pensavam conseguir. As pessoas ouvem ansiosas, ouvem a palavra e são assim levadas ao trono de nosso Senhor. Estes homens se tornaram e agora são apóstolos do século XX, iguais a Pedro, José e João e os outros discípulos de Jesus. Essa cruzada brasileira é semelhante ao primeiro trabalho do ministério de nosso Senhor, quando ele mandou os apóstolos para falarem em seu nome para as multidões. E assim como o Senhor abençoou o ministério do pastor Williams, Ele agora abençoa o ministério de outros. Através desses homens e outros como eles, o Senhor está derramando suas bênçãos sobre o Brasil hoje em dia. Muitas reuniões cada um deles tinha que promover todos os dias, para atender às multidões que vinham. Em certas oportunidades, eles tinham que promover 6 sermões por dia, 50 em cada semana, por um período de 3 meses, antes de poderem voltar a apenas 3 por dia. Ou falaria Deus e não confirmaria? Não. Às vezes, o atendimento tem que ser feito de maneira ininterrupta, com o povo aguardando em longas filas, esperando para poder entrar. Através de toda essa dedicação, a cruzada foi crescendo e espraiou-se para muito além dos limites iniciais, começando a se estender por todo o sul do Brasil. Inteira certeza de fé. Tenda após tenda iam surgindo, enquanto novas campanhas foram feitas nos Estados Unidos e os membros da igreja responderam com fundos suficientes para 40 novas tendas. Em Cambuci, em Água Branca, Jabaquara, em Pompeia, São Caetano, Penápolis, Campinas e muitos outros lugares. Harold Williams e seus seguidores estabeleceram o quartel-general da igreja na Igreja Quadrangular da Barra Funda, uma igreja cristã brasileira permanente com recursos próprios, que foi criada a partir daquela primeira tenda original. Foi estabelecida uma sistemática para a criação de novas tendas.
Primeiro, a própria tenda. Somente a parte superior é fornecida pelos evangelistas brasileiros. As partes laterais, bancos, serviço de alto-falantes, tudo isso tem que ser feito ou comprado por patrocinadores do movimento. Logo depois que uma tenda é erguida, as pessoas começam a aparecer, famintas de alimento espiritual. Em poucas semanas forma-se um núcleo e a tenda acaba sendo pequena para todos que desejam vir. Mais fundos são levantados e terrenos são comprados, enquanto americanos e brasileiros se unem no mesmo sacrifício comum. Com orações e cerimônias apropriadas, uma urna de metal contendo dados e registros importantes é enterrada diante da nova igreja. O marco inicial foi lançado. Agora os trabalhadores fazem o erguimento das paredes, pedra a pedra elas se erguem. Cada uma das novas igrejas levantadas é um testemunho permanente do esforço fiel daqueles que trabalham duro nos campos que semeiam para Cristo com a ajuda dos missionários. Outras igrejas começaram a surgir em Limeira, Bauru, Promissão e Curitiba, através dos pastores Mariano e Lauro de Castro. Cada domingo, quando termina o culto, ou sempre que é possível, muitos membros caminham pelas ruas com megafones cantando hinos da igreja. E para contar a outros seu júbilo pelo encontro com Jesus Cristo. Essa é uma típica passeata com megafones feita no Brasil hoje em dia, de maneira contínua. Geralmente isso é feito pelos membros mais jovens. Entre os moradores são distribuídos folhetos e eles são convidados para as reuniões nas tendas. A acolhida a esse tipo de trabalho tem sido impressionante. Cruzada Nacional de Evangelização. Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. O Brasil será melhor com Jesus no primeiro lugar. O Senhor seja louvado. Que maravilhoso testemunho das almas que trabalham para Cristo existe nas legendas dessas faixas. Aqui um outro testemunho da força de Deus que trabalha nos corações do povo no Brasil. Vejam as Bíblias nas mãos de quase todos os adultos. Bíblias que eles aprenderam a amar, porque eles aprenderam o significado das preciosas palavras da vida. A força desse reavivamento é claramente notada pela cada vez maior participação do povo. Aqui, em fila até fora da estação ferroviária, mais de 1000 participantes da cruzada estão esperando para uma grande peregrinação até Sorocaba para a cerimônia do batismo. Novamente, aqui estão felizes novos cristãos, graças a alguém que um dia se dispôs a ir ao Brasil. Esses cristãos estão aqui porque 2 pessoas, Harold e Mary Williams, foram chamados e outros contribuíram para ajudar a apoiá-los enquanto levavam avante o trabalho do Senhor.
Essa entusiástica aceitação do Evangelho e suas empolgantes expressões públicas de fé provam que todo homem que está em Cristo, este é um novo pregador. Ouçam essas vozes em seu louvor. Já não há como duvidar. Ao ver esses novos cristãos renascidos da capital de São Paulo a marchar pelas ruas de Sorocaba, o povo dessa cidade vê a luz do amor de Deus brilhando em suas faces e também se sente tocado. Aqui também, a boa semente desses testemunhos se espalha. Jesus disse que aqueles que creem nele serão salvos. Aleluia! Brilhando para Cristo no Brasil. Homens e mulheres em números cada vez maiores estão sendo salvos e batizados, recebendo o batismo do Espírito Santo, vivenciando uma completa mudança em si, experimentando um novo nascimento em suas almas. Para eles, esse renascimento é muito real. Por causa dele, eles estão tomados de novos desejos, novas inspirações, uma nova maneira de encarar a vida. Estavam prontos para o batismo. Estas imagens mostram seu desejo de se juntarem a Cristo pelo batismo e também de crescerem com Ele pela fé em Deus Pai. Amém. Não é por nossos trabalhos, pelas riquezas que seremos salvos, mas por sua graça e sua misericórdia é que o seremos. Nesse glorioso dia ensolarado, mais de 200 pessoas foram batizadas, enquanto milhares de outras vieram para assistir esse ato emocionante. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o Espírito Santo. Assim nos falam as Escrituras, e assim nós o cremos. A onda pentecostal espraiou-se para o leste, até o Rio de Janeiro, então ainda a capital do Brasil. Rio de Janeiro, a mesma cidade pela qual Harold e Mary Williams um dia tinham passado, agora ansiosamente aceitava o Evangelho. Hoje está rapidamente se transformando no centro de atividade da grande cruzada brasileira de reavivamento. Periodicamente, aos domingos, os congregados vão aos subúrbios da cidade em caminhões e ônibus alugados.
Chegando em grupos numerosos, eles se colocam em ambas as margens dos riachos. As pontes também são um bom lugar para observar esse momento de inspiração, porque aqui costumam ser feitos alguns dos maiores batismos de todas as redondezas. Através dessa grande nação, o Espírito de Deus está começando a se expandir poderosamente. Graças à visão e perseverança de 2 apóstolos do século XX, guiados e abençoados pela mão de Deus. Louvemos o Senhor por ter confiado à Igreja do Evangelho Quadrangular um papel tão grandioso nesse espetacular reavivamento no Brasil. Essa confiança nós aceitamos com júbilo e nós não podemos falhar. Que venha a chuva, que haja tempestades, isto nada significa para aqueles que vieram para o batismo, nem para a congregação que permanece firme até o final da cerimônia. No Ministério Brasileiro de Harold e Mary Williams, nós vemos um milagre moderno, igual ao de Pedro e Simão na pescaria milagrosa. Como Pedro, eles também obedeceram ao Senhor e lançaram suas redes onde Ele ordenou que fizessem. E que imensidão de almas eles conseguiram obter com esse trabalho. Nesse outro domingo, mais de 300 foram batizados e tem havido mais de 500 em outras ocasiões. Quando termina o batismo, a congregação marcha de volta pelas ruas, cantando e louvando alegremente até retornarem à velha tenda onde tudo começou. O sucesso da cruzada do Novo Testamento na terra do Cruzeiro do Sul é uma coisa maravilhosa. Mas não podemos dar por terminada a nossa missão nas terras brasileiras, porque ainda falta muito a fazer no Brasil. No entanto, nessa grande cruzada, a obra apenas começou. Porque o mundo todo é campo de semeadura para Cristo, e os milagres que Ele hoje está realizando aqui, Ele pode fazer e está fazendo também em outras terras. Assim, elevemos nossos próprios corações e aceitemos os desafios que nos esperam no mundo. Ergamos os olhos para termos a visão dos campos de colheita. Agora chegou a maior oportunidade para o testemunho cristão. Agora, a nosso alcance o dom de podermos, por nossa própria ação, saber que nós também temos comando. As missões mundiais do Evangelho Quadrangular chamam para a colheita de Jesus.